Muito bem, então continuando aqui com o nosso curso, né, vamos programar então o botão aqui de carregar foto, tá? Então vamos clicar 2 vezes no botão para abrir o evento clique do botão. E aqui, primeiramente, vamos criar uma variável que vai armazenar o nome, o caminho da imagem, tá? O caminho completo da imagem. Então vamos colocar aqui o din origem as string. Então, origem vai receber o application peraí, eu escrevi errado aqui, ó. É application.get openFileName. E aqui eu vou colocar um file filter, 2 pontos igual, abre e fecho aspas, eu fecho já o parêntese aqui. Então aqui eu vou colocar imagens, vírgula, e vou colocar todas as extensões de imagem que é para ser exibido quando a janela do Windows Explorer abrir. Então eu vou colocar um asterisco que representa todas as ocorrências, né, daquilo que eu vou colocar agora. O ponto, que é a extensão do arquivo, JPG. Ponto e vírgula, asterisco, ponto, JPEG. Ponto e vírgula, asterisco, ponto, BMP. Bom, no Excel aqui no VBA, o objeto imagem ele só trabalha com esses 3 tipos de imagem aqui, que são suportados, tá? Outros tipos de imagem, PNG, não é suportado aqui no VBA Excel, tá bom? Perfeito. Então, o origem aqui vai armazenar o nome completo, o caminho completo daquele objeto ali, daquela imagem que você selecionou, tá? E se por acaso não tiver selecionado nada, para não dar um erro, a gente vai testar se tem alguma coisa aqui. Então, para isso, a gente vai colocar um if. Vamos utilizar aqui a função dir. Essa função dir, ela pede um parâmetro que é um diretório, né? Um caminho, um local. Tá? Como está aqui em negrito, pathname, tá? Que é o caminho completo do arquivo. E ele testa para ver se existe um arquivo, se existe nesse caminho aqui, se esse arquivo existe. Tá? Se existir, se não existir, ele vai dar um erro. Tá? Ele vai lançar uma exceção, tá? Vai lançar um erro. Então a gente vai colocar aqui o dir, então vai testar se dir origem for diferente de VB_null string, que é o tipo de erro que ele lança, caso o objeto, né, não exista, esse objeto que foi passado aqui ele não exista lá fisicamente no computador, tá? Perdão, logicamente no computador ele não exista, então ele vai lançar esse erro, né, esse VB_null string. Então a gente vai capturar isso aqui. Se for diferente disso aqui, tá? Então then and if, ok? Então a gente só quer realizar a operação se esse arquivo aqui realmente existir, se ele foi selecionado, tá bom? E qual é a operação que a gente quer realizar? A gente quer que o objeto imagem, que a imagem seja carregada no objeto imagem e que esse nome aqui ele seja armazenado na TXT imagem, que a gente vai gravar esse nome lá no banco de dados. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, image1.pictory, esse aqui de baixo, ele vai receber um nothing. Por que nothing? Caso tenha algum elemento já exibido lá, carregado na imagem, ele vai limpar para a gente carregar o próximo, tá? E aí a gente vai carregar com image1.pictory, vai receber o load pictory,
ele vai esse evento, né, o método aqui load picture, ele pede um file name. Que file name é esse? É o nome completo do arquivo. Qual é o arquivo? É o que está aqui em origem. A gente vai passar a origem aqui para o load picture, correto? Então ele vai ler e por fim a nossa txt imagem.text vai receber origem, que é uma string. Ok? Perfeito. Vamos testar? Então vamos aqui, ó, executar. Então vou clicar aqui no botão. Ele vai abrir aqui para mim o Windows Explorer. Eu tenho aqui, ó, umas fotos aqui. Vou colocar esse camarada. O objeto é obrigatório. Vamos ver o que a gente esqueceu aqui, ó. Ah, tá. Porque a gente colocou erro de digitação. Imagem é o de baixo, tá? Isso aqui está aparecendo porque eu escrevi errado e executei, e aí isso aqui já ficou armazenado na memória, tá bom? Aí, ó, só quando fechar e reiniciar o computador que isso aqui vai sair, tá bom? Aqui, ó, imagem, origem, text, ok? Então vamos interromper aqui, vamos executar de novo. Agora sim eu vou clicar. Já está aqui, ó, na memória, pronto, ó, já carregou aqui a imagem, certo? E o nome já está aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ó, todo o nome do arquivo está aqui dentro, ok? Se eu selecionar um outro, ele vai substituir o nome. Ó, perfeito? Muito bem. E se eu selecionar aqui e cancelar, não fizer nada? Então, ele não faz nada, porque a gente definiu que ele só vai realizar alguma coisa se tiver uma imagem selecionada ali. Perfeito? Agora a gente precisa bloquear isso aqui também, né? Desabilitar isso aqui para que nenhum usuário curioso venha deletar aqui qualquer coisa e acabar estragando aí o nosso trabalho. Então vamos fechar aqui, vamos selecionar essa caixa de texto aqui, vamos na propriedade enable, enabled, né? E vamos definir como false. Perfeito. Agora, se a gente executar de novo, ó, a gente não consegue selecionar, não consegue manusear e, ó, não consegue alterar o que está aqui dentro. Está protegido, ok? Perfeito. Então, vamos agora programar o botão limpar, tá bom? Vamos clicar aqui 2 vezes no botão limpar. Bom, aqui no botão limpar é relativamente simples, então vamos aplicar vazio a todos os controles, tá? Então, txt_id.text, ele vai receber vazio. O txt nome.text, ele também vai receber vazio. O txt telefone.text também vai receber vazio. O txt e-mail.text também vai receber vazio. Qual é o outro? E-mail, telefone. O cbx status.text também recebe vazio. O txt endereço.text também recebe vazio. O próximo é o txt anotação.text, também recebe vazio. E a imagem também, né? O txt imagem, né? .text, não vou escrever errado novamente. Opa, ele recebe vazio. E o nosso controle, agora sim, né? O nosso controle image1.picture, ele tem que receber um nothing, que é para limpar a imagem que estiver carregada lá. Ok? Perfeito. Então aqui, ó, se nós executarmos, né? Então a gente coloca alguma coisa aqui, aqui também, aqui. Vamos carregar uma imagem. Pronto. Se a gente clicar em limpar, pronto, limpou tudo. Ok? Perfeito. Vamos fechar. Então agora a gente vai programar então o carregamento aqui da nossa caixa de listagem, da nossa list box.
Vamos criar um evento e também na hora que a gente limpar, ele tem que carregar aqui a list box, limpar a list box também, tá bom? Então vamos clicar 2 vezes aqui no formulário e vamos aqui, logo abaixo de limpar, vamos colocar aqui, ó, sub carrega list box. Perfeito? Então vamos definir aqui uma variável din wb, vai ser um workbook, din sh as worksheet, vai ser um worksheet. Vamos setar aqui, né? Set wb vai receber um diz workbook e set sh vai receber um wb.sheets e vai ser a nossa sheet clientes. Cuidado com o erro de digitação. Perfeito. Muito bem. Então já temos declarado e setado aqui os objetos. Agora nós vamos ativar, né, um WB Active. Isso é muito importante a gente já praticar dessa forma, porque lá na frente, projetos mais avançados, você vai trabalhar com 2, 3 workbooks abertos, você vai precisar então definir, ativar as pastas de trabalho e as abas, né, de cada pasta de trabalho. Tá? Então a gente já está se preparando para projetos mais avançados lá na frente. Tá? Então vou ativar, né, o sh.activate. Então já ativei o workbook, ativei a planilha. Tá? E aí a gente precisa aqui de uma variável linha para a gente fazer um for. Né? Qual é a lógica que a gente já viu? Né? A gente vai percorrer toda a tabela, todos os dados que estão aqui e vai carregando os dados aqui lá na listbox. A gente já fez isso aí em outras aulas. Tá? Então eu vou definir aqui o lins, uma variável lins, vai receber um sh.range, abro aspas, a 10, 4, 8, 5, 7, 6, fecho aspas, então ponto end, xlup, que é esse aqui, ponto row, que ele vai me retornar então a linha da última célula preenchida, tá? Desse intervalo da coluna A. Então eu já tenho o limite de linha aqui, né? Eu vou fazer um for i vai receber de 1 to lins, next i. Agora nós vamos percorrer e vamos, dentro desse loop aqui, nós vamos carregar a nossa list box com os valores da combo box. Então, quantas colunas eu tenho aqui? Eu tenho 8 colunas. Então, nós temos que definir a nossa list box, no list box, na propriedade column count aqui, ó, colocar 8. Perfeito? Então, vamos voltar aqui e vamos alimentar, tá? Então, para cada interação, eu vou colocar 8 colunas na respectiva linha da list box. Então, nós vamos fazer aqui o if, né? O if listbox 1 end with, ok? Então, dentro do listbox, na propriedade .add_item, eu vou adicionar 8 propriedades list dentro de um add_item. Então, .list, essa propriedade aqui, ela pede 2 parâmetros, que é o índice da linha e o índice da coluna, certo? Lembrando que aqui no listbox o índice começa em 0. Lá na planilha é em 1. O índice lá começa em 1. Aqui o índice começa em 0. Então, qual é o índice que eu quero? É o índice da vez aqui, o i menos 1, correto? Então, vai ser i menos 1. Perfeito. Qual é a coluna?
é a coluna 0, que é o primeiro elemento. Então, a primeira coluna vai receber um sh.cells. O que? Qual linha? A linha da interação, que é I, que começa em 1, que é essa linha aqui, ó, começa em 1, tá? Vírgula. Qual é a coluna que eu quero? É a coluna 1, porque lá na planilha começa em 1, certo? Ponto value, ok? Perfeito. E nós vamos repetir essa operação aqui, ó, para as 8 colunas, tá? Então, para evitar erro de digitação, eu seleciono aqui, que já está certinho, vou copiar e vou teclar Ctrl V no meu teclado, tá? 2, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Muito bem. Então, aqui a coluna 0, coluna 1 da listbox, coluna 2 da listbox, 3 listbox, 4 listbox, 5 listbox, 6 listbox, 7 listbox. Aqui coluna 1 da planilha, 2 planilha, 3 planilha, 4 planilha, 5 planilha, 6 planilha, 7 planilha, 8 planilhas. 8 planilha. Tá? Então a coluna ID, nome, telefone, e-mail, depois do e-mail vem status, endereço, anotação e a imagem, tá bom? Perfeito. Então aqui eu já posso até colocar aqui, ó, ID para te ajudar, né? ID, nome, nome, tá? Telefone, aqui vai ser e-mail, depois do e-mail nós temos, depois do e-mail nós temos o status, depois do status nós temos o endereço, depois do endereço nós temos anotação, e depois de anotação nós temos a foto. Pronto. Tá ok? Então, para cada interação, ele vai popular uma linha do nosso listbox, correto? Perfeito. Finalizando aqui, ó, a gente vai destruir aqui os elementos, né? Então, vou setar aqui como nothing, para liberar a memória aqui do nosso projeto. 7WB vai receber nothing. Isso também é uma boa prática. 7SH vai receber um nothing. E aí a gente libera a memória aqui no nosso projeto, tá? Então a gente vai chamar isso aqui, ó, aqui no initialize, tá? Quando eu iniciar o formulário, vamos utilizar aqui a palavra reservada call, carrega listbox, ok? Então quando iniciar o formulário, ele vai carregar então os elementos que já estão no banco de dados. Então vamos iniciar aqui, ó, pronto, já carregou o que nós temos lá. Perfeito? Agora vamos então programar o duplo clique aqui dessa listbox na próxima aula.